Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Um dia que pode ser de esclarecimentos para a torcida do Vasco. Há uma grande expectativa para que hoje, a partir das 3 horas da tarde, quando acontecerá o sorteio lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca, que o presidente Pedro Paulo, o Pedrinho, venha a público e possa esclarecer algumas coisas que estão acontecendo no Vasco da Gama. A gente teve uma notícia que acabou de sair do GE, falando aí que o Vasco ainda tenta a contratação do Rony e do Balbuena. É difícil o torcedor do Vasco acreditar diante de tantos fracassos que o Marcelo Santana teve aí nas últimas semanas. A gente também vai falar aqui sobre essa possibilidade dessa reunião que foi pré-agendada com os representantes do Magnate, porque o Pedrinho deve falar sobre isso hoje. E, claro, a gente vai falar sobre a condição do Vasco da Gama aí no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, porque ontem simplesmente complicou. Então, um vídeo sucinto, sem enrolação, para a gente poder simplesmente falar sobre as notícias aqui do Vasco. Vamos começar pelo campeonato estadual. Pessoal, embolou tudo. Os resultados ontem não foram bons. O Vasco da Gama, o Vasco vindo aí de 2 tropeços contra o Volta Redonda, o Vasco vindo de um tropeço também contra a equipe do Fluminense, permitiu aí que os adversários se aproximassem do Vasco da Gama. E, para vocês terem uma ideia, com a vitória ontem do Botafogo, o Botafogo fica a 1 ponto ali do Vasco da Gama, já pode passar o Vasco. O próprio Fluminense voltou a ter chances aí no campeonato, além dos pequenos aí simplesmente terem vencido Sampaio Corrêa, o Maricá, embora tenha perdido, todos esses clubes ainda possuem chances de chegar lá. Então está tudo embolado. E o Vasco tem a obrigação de vencer o Sampaio Corrêa, certo? Jogo que vai acontecer lá em Saquarema, na próxima segunda-feira. Se o Vasco não vencer, dificilmente o Vasco da Gama terá condições aí de chegar às semifinais do campeonato estadual. A situação do Vasco ficou complicada, porque o Vasco joga com o Flamengo e joga também contra o Botafogo. Imagina o Vasco depender desse jogo aí contra o Flamengo para simplesmente ir para as semifinais. O Vasco foi eliminado do campeonato estadual no jogo contra o Flamengo. Você imagina a crise que vai ser implementada aqui. Por isso existe a necessidade hoje do presidente Pedrinho vir a público e falar. A gente imagina aí que ele vá hoje à sede da CBF, lá na Barra da Tijuca, para poder falar aí sobre a situação, por exemplo, do potencial construtivo, né? Ontem a gente teve uma reunião aí muito importante sobre a reforma de São Januário. A gente teve um comunicado ali do Renato Brito, segundo vice-presidente ali do Pedrinho, mas a gente não teve nada com relação à situação ali do presidente do Vasco falando. Mas é o seguinte, uma coisa que a gente quer saber, o torcedor do Vasco quer um esclarecimento, é sobre essa possibilidade dessa reunião aí com o Magnate, se isso
tem procedimento ou se não tem procedimento. A gente teve uma notícia aí vinda essa semana do Lucas Pedrosa, que simplesmente falou de uma reunião que estaria pré-agendada com um representante do Marinatti, que aconteceria em Londres, né, com Juliano Bertolucci, e com o Magnate lá em Londres. Acho que o Pedrinho tem que explicar melhor essa situação. Ontem também surgiu uma informação que o Vasco poderia aí pedir uma indenização a 777 pelos danos que foram causados aqui ao Vasco da Gama. Então o Pedrinho tem que explicar como que está essa situação aí da fase aí de venda da Vasco SAF, se vai vender, se não vai vender, se vai ter reunião ou não aí com o Trigo, com outro investidor, e principalmente essa situação do processo aí na justiça, para que a gente possa se desvincular de uma vez por todas aí da 777 Parques. Pois bem, meus amigos, também surgiu aí uma notícia no GE hoje que o Vasco ainda negocia com o Balbuena e que o Vasco não desistiu aí do Rony. Pois bem, situação do Balbuena. O Vasco tenta ainda amarrar um contrato, segundo a matéria que acabou de sair lá no GE, um pré-contrato com o Balbuena, tá? E muitas pessoas falando assim, Laureano, mas que você não sabe se o Pedrinho já tem alguma coisa alavancada para o segundo semestre, se já fechou pré-contrato com algum atleta, de repente o investimento já foi feito. Irmão, é difícil da gente acreditar vindo aí dessa diretoria aí, mas a título de conhecimento, o Vasco ainda tenta a contratação de um zagueiro, segundo o GE, matéria que acabou de ser publicada, e esse jogador aí é o Balbuena, que está ficando sem contrato agora no meio do ano e poderia chegar aqui a custo zero. O jogador que tem possibilidade de chegar aqui a custo zero, aí a gente acaba acreditando aí, porque não foi gasto um centavo em contratações de jogadores. O Vasco é o clube da Série A que menos investiu em contratação aí de atleta. Surgiu essa situação também da situação do Rony, tá? Uma situação que o GE colocou que o Pedrinho teria se encontrado com a Leila por falta de opções aí. O Palmeiras já pensa em negociar o atleta por empréstimo e pagando parte do salário do jogador. O salário dele lá no Palmeiras é 1.300.000, né? O Palmeiras pagando parte dos vencimentos dele para que ele tenha condições de deixar o Palmeiras. É melhor o Palmeiras pagando 300.000, 400.000 do que o Palmeiras pagar 1.300.000. Né? Um jogador que não vai ser usado aí pelo Abel Ferreira. Então, essas foram informações que foram saindo hoje aí na parte da manhã. Eu sei que o torcedor do Vasco está plenamente desanimado diante de tantas negociações frustradas e de ter tomado conhecimento ontem da possibilidade da chegada do atacante Eric, que tem negociação sim com o Eric, certo? O Eric tentando aí uma rescisão de contrato lá no Japão para poder fechar com o Vasco da Gama. Então, pessoal, a gente passa aí as notícias e a gente espera que o Pedrinho hoje faça uma tarde aí de esclarecimentos com a torcida do Vasco. Porque se ele não aparecer lá na CBF hoje para dar uma coletiva lá, vai ficar feio pro lado dele. Perfeito? Agradeço aí pela atenção aí de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.